A paz do Senhor. Esta é a aula de Lamentações de Jeremias, da disciplina Profetas. Autoria. Os hebreus chamavam-no de Ecá, como uma palavra característica de lamento. Mais tarde, os rabinos mudaram-lhe o nome para Quinô, Jeremias 7:29, que significa alto choro ou lamentações, como um canto fúnebre. Lamentação é a tradução latina do grego trenoi, que significa alto choro. Sua autoria é atribuída a Jeremias, tanto pelas tradições judaicas como pelas cristãs. A redação inicial deve ter sido iniciada em 586 a.C., logo após a queda da Cidade Santa. Muitas pessoas dizem que Jeremias é o profeta chorão. Querido, na situação que estava o povo de Israel naquela época, era só chorando mesmo. Era uma tristeza muito grande. E Jeremias traduz, principalmente nesse livro de Lamentações, o profundo pesar que ele sentia. É como se fosse uma sentença de morte para o povo de Israel. No cenário político, Jerusalém havia sido arrasada por Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o rei Zedequias tinha sido levado cativo, após um cerco de 19 meses. Antes de ter seus olhos vazados, ele viu seus filhos e os nobres serem mortos. O cenário religioso. A época da redação desse livro foi sem dúvida a mais sombria da história de Israel. A cidade escolhida por Deus fora arrasada, o templo tornara-se um monte de cinzas e o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. A destruição do templo inaugurou a era da sinagoga, pois não havendo templo, muito do sistema ritual que era feito não tinha mais como continuar ocorrendo. Na Babilônia, os judeus aprenderam a adorar e a estudar a Torá em pequenas reuniões que os rabinos chamavam de pequenos santuários ou sinagogas. Ali os fiéis eram estimulados a lembrar e aprimorar sua fé, a fim de sobreviver como raça no meio da cultura pagã. Da fé de Israel na aliança, só lhes restavam as Escrituras com as promessas da aliança do Senhor para com seus antepassados. Despojados de todas as outras coisas, tiveram de meditar nas profecias e contar com elas mais do que nunca. O objetivo do livro de Lamentações: dar uma expressão literária ao grande pesar dos fiéis de Israel pela enorme perda do templo e sua cidade sagrada. Registrar como o Senhor cumpriu completa e literalmente as suas admoestações sobre o julgamento da cidade e do santuário, devido ao povo ter persistido na idolatria e na rebelião. Contribuições singulares de Lamentações. Muro de Lamentações dos Judeus. Jerusalém sofreu diversas destruições maciças, e 3 delas terminaram no 9º dia de Ab, 9 de agosto. Foram elas a destruição pelos babilônios em 586 a.C., pelos romanos em 70 d.C., e a destruição romana do movimento messiânico de Bar Kokheba em 135 d.C. Esse dia tornou-se da comemoração destes holocaustos pelos judeus do mundo todo. Nesse jejum anual, o livro de Lamentações é lido nas sinagogas ao redor do mundo. Ao longo de uma história de sofrimentos, ao recitar estes poemas de lamentação, os judeus dispersos têm sido ajudados no extravasamento de seu pesar e desespero, e reativado a esperança de um reajuntamento na Cidade Santa. Entretanto, eles não têm feito a mesma correlação de Daniel e de Jesus entre a morte de Jesus e a destruição de Jerusalém no ano 70. Daniel 9, 26, Lucas 19, 43, 44. Jesus descreveu aquela destruição como a consequência de a nação não aceitar sua vinda como Messias. Na realidade, o jejum anual é um lembrete divino daquela omissão. Segunda contribuição, um livro de estrutura artística. Nenhum livro da Bíblia tem uma disposição tão artística como o de Lamentações. Os 5 poemas apresentam um pentateuco de dor,
com um esquema simétrico a fim de chamar a atenção para o seu conteúdo e servir, possivelmente, de mecanismo de memorização na liturgia. Pode-se notar esta simetria no número de versículos de cada capítulo e no número consistente de linhas em cada versículo, nos vários capítulos. Cada um deles tem 22 versículos. O alfabeto hebraico tem 22 letras, com exceção do capítulo 3, que tem 66 versículos em 22 grupos. Terceiro, forte ênfase no julgamento divino. É com frequência que Lamentações atribui a destruição de Jerusalém à ira de Deus, não à ira de Babilônia. Esta ênfase no julgamento divino também realça o fato de que foram os seus pecados perante Deus que trouxeram a destruição. Do mesmo modo, a sua restauração depende inteiramente do arrependimento e da volta a As potências internacionais foram apenas um instrumento de Deus para cumprir o seu propósito para com o seu povo. Quarto, grande é a tua fidelidade. Esta expressão aparece no livro de Jeremias. A exclamação é uma reação ao grande julgamento e disciplina de Deus. Foi ao ver as cinzas carbonizadas do monumento israelita mais amado que o profeta exclamou: As suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O seu objetivo era afirmar que Deus sempre cumpre a sua palavra, seja ao julgar o pecado, seja ao mostrar misericórdia em virtude de arrependimento ou fé. Em qualquer situação, os piedosos podem afirmar: a minha porção é o Senhor. Quinto, profeta empático. Considerando que o autor seja Jeremias, nenhum outro profeta teve tal identidade de sentimentos com o povo, ou fez parte tão intimamente dos seus pesares e julgamento. Ao longo de 50 anos, Jeremias exortou a nação à obediência a Deus. Foi humilhado, preso num calabouço e rotulado de traidor. Suportou o cerco e a fome. Presenciou a entrada do inimigo, a pilhagem, o massacre e o incêndio do templo e da cidade. Libertado das correntes em Ramá, viu a matança da maior parte dos habitantes de Jerusalém e a partida de 4.600 pessoas acorrentadas para a Babilônia. Mais tarde, foi levado para o Egito, onde foi apedrejado pelo seu próprio povo por condenar sua idolatria e impenitência. Poucos profetas tiveram mais motivo de pesar do que Jeremias. Sexto, Cristo em Lamentações. A única característica cristológica desse livro é o fato dele prenunciar Cristo chorando por Jerusalém, ao predizer sua destruição próxima. De muitas maneiras, o livro de Lamentações também reflete o desgosto e o pesar de Deus pelo povo da aliança na hora de seu mais profundo desespero.